Olá, pessoal. Estamos de volta para mais uma entrevista da série com os candidatos a vereador do Rio de Janeiro em 2024. Sempre tentando trazer candidatos de vários perfis ideológicos para ajudar o eleitor carioca a escolher o seu vereador e não ficar, não, tem vereador para votar. Tem porque tem bastante opção. E hoje trazendo Pablo Melo, está vereador pelo Republicano e vem candidato pelo mesmo partido. Tudo bem, Pablo? Tudo bem, querido, graças a Deus. E você? Tudo ótimo. Pablo, você é interessante, você é enfermeiro, mas você não se elege com esse tema, né? Você teve voto não pelo voto profissional. Eu tenho voto do segmento da enfermagem, mas eu não uso da categoria para me promover, até porque existe um estigma dessa classe, da minha classe, né? Que eu também vou fazer parte dessa classe a vida inteira, com muito orgulho, de que as pessoas se intitulam enfermeiros para que a categoria possa ter uma referência de representatividade e legitimidade. E eu não entrei para a política com a prerrogativa exclusiva de lutar pela enfermagem como um todo. Eu luto pela enfermagem e eu luto por todas as categorias da saúde. E como médico em formação, eu não quero daqui a pouco ouvir que eu me formei médico e deixei de exercer a função, porque a minha graduação, as minhas especializações, as minhas pós-graduações na enfermagem serão eternamente minhas, exclusivamente minhas. E mesmo enquanto médico, eu as terei. Então, eu não dou a brecha de que alguém, porventura, de forma maldosa, venha usar desse atributo de ser enfermeiro para alcançar o resultado que é uma eleição. Eu discordo veementemente de quem faz isso enquanto médico, enfermeiro, fisioterapeuta, até porque estar vereador da cidade é um compromisso com a cidade e com as pessoas como um todo. Então, eu tenho que defender o trabalhador e a trabalhadora da limpeza, o trabalhador e a trabalhadora da saúde, da educação, da assistência social e das políticas públicas que são transversais à saúde. Então, eu não represento aqui um segmento, eu represento as pessoas. E você, não só como vereador, porque você assume há pouco tempo o mandato, mas você já tem um trabalho há mais tempo no setor da saúde, né? Você foi diretor de saúde do trabalho do Estado, diretor do posto de saúde do Caju, trabalhou também na superintendência, não chega a ser saúde, mas ciência e tecnologia, de certa forma, acaba envolvendo alguns setores da saúde. Envolve a assistência social. Essa superintendência envolve a política do SUAS, que é a política do Sistema Único da Assistência Social, que é muito transversal à saúde, né? E o que você conquistou nesse tempo, nesse trabalho? Você tem aí, com sua bio, mais de 10 anos trabalhando pela saúde do Rio. Então, eu recebi, inclusive, a comenda de uma vereadora que eu admiro muito, que é a vereadora Tereza Berri. Em 2015, a maior comenda da cidade, a medalha de mérito Pedro Ernesto, em virtude dos impactos e resultados sanitários que eu alcancei enquanto diretor do Centro Municipal de Saúde Fernando Antônio Braga Lopes, no bairro do Caju, que é um dos bairros com menores índices de desenvolvimento social e humano da cidade do Rio de Janeiro, com um contexto de vulnerabilidade social e violência altíssimos, com uma pobreza extrema, com falta de investimento em saneamento básico, em escolas, em unidades de saúde. Através dessa minha entrada para a vida pública, eu consigo, junto com o atual secretário de Saúde, em virtude de uma negociação com o Estado, porque hoje, aonde está localizada a Clínica da Família, que é a segunda clínica da família do Caju, a São Sebastião, foi feita. O projeto, na verdade, foi construído a partir de uma parceria com o Estado que cede o antigo espaço do Corpo de Bombeiros no bairro do Caju. E com isso a gente consegue pensar na expansão e ampliação
da medicina de saúde da família, que hoje é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde no que tange à atenção primária em saúde. Então, nós tiramos o CMS Fernando Antônio Braga Lopes do ranking das piores unidades básicas de saúde de todo o município do Rio de Janeiro, com altos índices de doenças infecto-contagiosas, inclusive tuberculose. Nós éramos a unidade com mais casos de tuberculose. Eu consigo zerar os casos de tuberculose, zero abandono, tratar as pessoas que encontravam-se com diagnóstico de tuberculose. O Caju passa a não ter casos novos, por mais busca ativas que nós fizéssemos, e nós entramos num platô de cura no bairro do Caju. Isso faz com que o Pablo Melo, enquanto diretor do CMS, tenha uma projeção no contexto de gestão em saúde pública no município da cidade do Rio de Janeiro, e eu acabo recebendo o convite do então subsecretário de saúde, Daniel Sorães, que logo assume no lugar do Rães a Secretaria Municipal de Saúde. Eu recebo o convite através do Daniel e do atual prefeito, Eduardo Paes, em 2015, no final de 2015, o convite para concorrer à vaga de vereador na cidade do Rio de Janeiro, trazendo essa representatividade, essa legitimidade na zona portuária. Esse foi o primeiro impacto, né? Grande impacto na minha carreira profissional. É interessante falar de questão sanitária, que é uma questão esquecida pela maioria dos vereadores, né? Não se fala... Os vereadores do Poder Executivo, apesar que o Daniel Sorães é sanitarista, mas esquece-se desse tema. E também não se fala das favelas da forma que você fala nas suas propostas. Eu queria que você falasse essas propostas, porque o Favela Bairro foi esquecido, né? Agora você tem o Moradia Carioca, mas as favelas crescem e crescem com esse problema que você falou. Não tem ar para as pessoas respirarem, então gera tuberculose. Clínica da família está voltando aos poucos, mas também precisa ser demais. Tudo isso envolve algum dos projetos seus que eu li aqui. É uma realidade dura, muito cruel da capital, aqui da cidade do Rio de Janeiro, a questão do crescimento desordenado das nossas favelas, sobretudo de forma verticalizada, onde as nossas periferias, as nossas favelas, elas têm a realidade de crescer para cima e não para os lados. Com isso, as moradias elas não têm a menor dignidade de moradia, muitas sequer dentro das nossas favelas. É uma realidade muito, muito cruel aqui do bairro do Caju, ao lado da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e um dos bairros com a maior arrecadação de impostos da nossa cidade. Se você visitar a Vila Mexicana, que fica no Parque Alegria, se você visitar o Parque Conquista, uma rua chamada Boas-Vindas, que de boas-vindas não tem absolutamente nada, as pessoas residem em barracos de madeira, fazendo cocô e xixi em buracos. As crianças moram a menos de 10 metros do valão que fica em frente a essas moradias de madeira, e elas se jogam, literalmente, brincam dentro do valão, do esgoto, que absolutamente teria indicação para esse tipo de Mas essa é uma realidade que está aqui no centro da cidade, num bairro que deixou de ser portuário, porque o Caju saiu da zona portuária em detrimento de um decreto publicado pelo Executivo, mas ele está aqui, ao lado do prefeito, ao lado da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Atrás dos muros do cemitério residem mais de 33 mil vidas, sobretudo há décadas negligenciadas, desrespeitadas, que não são enxergadas e minimamente
possuem a garantia dos seus direitos de forma efetiva, eficiente, eficaz. Se você for buscar no bairro do Caju, nós temos apenas 5 escolas municipais, nós temos apenas 9 creches. Em cada creche, nós temos uma fila de espera de aproximadamente 200 crianças. Faltava mais uma unidade básica de saúde que garantisse acesso, longitudinalidade do cuidado, coordenação do cuidado, integralidade do cuidado de forma efetiva, eficiente, eficaz. E, enfim, você não dispõe de um centro cultural dentro do bairro do Caju, você não dispõe de política de esporte, de lazer, você não tem uma praça. Agora nós conseguimos, através do nosso mandato, ali na Praça Central do Banco do Brasil, revitalizar, reformar toda aquela região, mas é a região mais nobre do bairro do Caju. Quando você adentra, por exemplo, Parque Alegria, Parque Conquista, São Sebastião, são realidades muito cruéis de indicadores de saúde que você pode, com tranquilidade, atrelar a países que são subhumanos, que não têm minimamente a dignidade para a sobrevivência humana. Essa é a realidade aqui do bairro do Caju, que está do nosso lado. E não é só a realidade do Caju, infelizmente, né? É a realidade de muitos. Na Zona Oeste se vê muito isso, né? Eu me lembro que eu já entrei numa favela na Ilha do Governador e era o esgoto estava brotando, né? Maré alta, o esgoto brotava. Você tem esse projeto de ampliar o Morar Carioca, você tem outros projetos também nessa questão sanitária. Você acha que na Câmara dos Vereadores, na próxima legislatura, consegue avançar nisso? Porque essa questão ela passa muito ao largo da Câmara. Então, se você observar, eu tive uma reunião muito importante há um mês e meio com o ministro Wellington Dias, que hoje é o ministro que trata do enfrentamento da pobreza, da desigualdade social, do contexto de habitação, de moradias populares. E, através de um compromisso firmado entre o nosso mandato e o ministro Wellington Dias, nós estamos desenvolvendo um planejamento de habitação, de moradia para essa região. É um projeto piloto para essa região do bairro do Caju, onde as pessoas residem, inclusive, no antigo hospital que foi invadido, São Sebastião, que era o hospital, à época da minha formação, da minha primeira graduação, referência em infectologia na cidade do Rio de Janeiro. Doenças pneumocócicas, meningocócicas, tuberculose, tudo era tratado ali à época. O terreno, ele hoje foi invadido, hoje não, né? Desde a minha chegada no bairro do Caju, em 2010, iniciou-se um processo de desativação do hospital, concomitantemente de invasão também. E hoje o solo, ele desde 2012 foi avaliado. Ele é um solo extremamente contaminado, não deveria absolutamente ter um cidadão residindo naquele espaço. E hoje nós temos 700 famílias morando no nosso antigo Hospital São Sebastião. Então, para aquela região, nós estamos apresentando ao ministro Wellington Dias um projeto de habitação, de moradia, de saúde integrado à política da educação, que vai junto com o Estado e acredito eu que o município vá corroborar, vá contribuir também, garantir a implantação de complexos habitacionais para pessoas de extrema pobreza e vulnerabilidade social, como essas pessoas que residem no bairro do Caju. Aqui na Câmara, nós falamos o tempo inteiro, o nosso mandato fala o tempo inteiro desse enfrentamento necessário da desigualdade social, da pobreza. A pobreza faz muito mal às pessoas, de fato, não somente no contexto de saúde,
mas num contexto social, num contexto de integração com as demais políticas. Nós percebemos que o cidadão hoje, em virtude desse impacto da pandemia, do Covid-19, a população ela está mais pobre, a população ela tá mais doente no contexto de saúde mental. Hoje é muito comum você atender, assistir um paciente, seja na atenção básica, na urgência, na emergência, com sintomas de ansiedade, de angústia, de depressão, e essas pessoas achando que tem ali um mal de cardiopatia, enfim, de infarto, e essas pessoas hoje apresentando transtorno de comportamento em virtude dessa desigualdade social e dessa pobreza que assola por historicamente aqui a nossa cidade. Nós falamos sobre isso o tempo inteiro aqui na Câmara Municipal. Isso vai em encontro ao outro tema que você trata muito, que é o tema das drogas. E aí eu tenho que entrar, eu vou politicamente correto, né? Vou falando que tem tratado mal dos cracudos, que o crack, na verdade, ele acaba com a mente da pessoa, parecem zumbis, é diferente de outras drogas, como maconha, cocaína, e se torna também um grande problema social, né? Que eles se unem em uma região só, e você tem um problema do traficante que está ali. O problema da droga vai se multiplicando e se tornando um problema de segurança, como é que pequenos crimes, o problema da situação em que eles vivem, o que você tem apresentado, o que você tem visto e o que você imagina se você for reeleito fazer? Então, Quintino, nós temos um grave problema na nossa cidade que ainda não conseguimos colocar em prática as transversalidades das políticas públicas. A dependência química, ela não é somente um problema de saúde, ela é um problema também social, como nós sabemos, e ela também é um problema de educação e de trabalho e renda. Precisamos legitimar nos nossos abrigos, nos nossos centros de acolhimento, as políticas que vão garantir a dignidade dessas pessoas, que são as políticas atribuídas à assistência social, mas buscar as formas de reinserir essas pessoas na vida comum, que elas retomem as suas vidas, tendo as referências necessárias para esse resgate, as políticas de educação, as políticas do trabalho e renda, que essas pessoas saiam, porque muitos desejam estar em espaços diferentes. Contudo, a vida não oferecem a oportunidade necessária para que essas pessoas tenham uma política de reabilitação de forma sistemática e de forma eficaz. Os nossos centros de acolhimentos, eles não são atrativos, não oferecem uma hotelaria minimamente necessária, a alimentação não é boa, não costuma ser boa. Nós não dispomos de uma equipe multidisciplinar, seja com o médico clínico, com o psiquiatra, seja com a psicologia, seja com a pedagogia, falando e implantando políticas de educação, e seja com a oferta de empregos, de oportunidades para essas pessoas que já encontram-se numa condição de melhora do seu padrão de saúde, para que elas tenham também a possibilidade de ter uma referência para a moradia, e a política da assistência social deveria garantir esse aluguel social para essas pessoas que apresentam alteração de comportamento em virtude da dependência química. Aqui é um projeto nosso também, que essas pessoas, eu, enquanto presidente da Comissão de Prevenção a Drogas, já apresentei esse projeto. O projeto ele orienta que essa pessoa em situação de dependência química, ela seja referenciada para o centro de acolhimento, que ela tenha acesso aos nossos centros de atenção psicossocial, álcool e drogas,
o que é algo extremamente desafiador, porque os nossos centros de atenção psicossocial de álcool e drogas, por exemplo, aqui no centro, é um projeto nosso, do nosso gabinete, uma indicação legislativa, para ter aqui na região da 1.0 um CAPSI e um CAPS-AD, e até agora nós não temos a inauguração desses centros de atenção psicossocial infantil e de álcool e outras drogas. Já conversei com o nosso secretário Daniel Sorães, que se comprometeu a inaugurar esses centros ali na unidade da Clínica da Família de Oswaldo Cruz, do Oswaldo Cruz, né, que fica na rua, ali do lado da Praça da Cruz Vermelha. Enfim, me fugiu o nome. Henrique Valadares. Ali seria o centro do CAPSI e do CAPS-AD, e até agora a gente não tem essa referência. A atenção básica, quando precisa encaminhar um paciente para o psiquiatra, para a psicologia, enfim, para o CAPSI e CAPS-AD, aqui na 1.0, tem que encaminhar esse paciente para o Maurício de Souza, que fica em Botafogo. E imagina o paciente novamente falando, São Cristóvão, Benfica, Caju, que muitos vivem do benefício de transferência de renda do Bolsa Família, do cartão carioca. Imagina se essas pessoas, em situação de extrema pobreza, elas podem ou vão, muitas das vezes, querer se deslocar desses bairros tão distantes, com essa situação de trafegabilidade tão ruim que nós temos na nossa cidade. Avançamos com o BRT, mas o bairro do Caju, por exemplo, perdeu 2 linhas de ônibus. O bairro de São Cristóvão acabaram de perder 4 linhas de ônibus. Enfim, nós não temos uma política que seja transversal, que faça o executivo entender que os nossos centros de acolhimento e de reabilitação precisa de profissionais de saúde mental, como a enfermagem, como a psiquiatria, como a psicologia, mas que nós precisamos da psicopedagogia, da pedagogia, do assistente social para a garantia das políticas da assistência social, sobretudo com a ótica de olhar a dignidade de moradia desse cidadão com o aluguel social e com a oportunidade da retomada do mercado de trabalho por parte dessas pessoas, que nós acreditamos que com moradia, com o resgate da educação e com o trabalho, essas pessoas absolutamente, em sua maior proporção, vão querer se reabilitar, e nós não teremos as nossas ruas, a nossa cidade, com tantas pessoas em situação de rua e em situação de dependência. Esse tema vai de encontro a outro tema que também está no seu caderno de proposta, que é a segurança. Entre eles, você tem o patrulhamento integrado entre a Polícia Civil e a Guarda Municipal. Só que a Guarda Municipal ela está muito defasada. Você não tem concurso para novos homens há muito tempo. Os homens estão com uma idade já muito alta, homens e mulheres, né? Obesos. Uma idade já, assim, e precisam, se for uma guarda armada, precisa passar ainda mais, ter um concurso ainda mais rígido ou mais curso para os homens. E, ao que me parece, como alguém cobra o Rio, que você não tem orçamento para essas pessoas, ou nem atenção, porque os próprios bases da guarda são muito, muito detonadas. Eu queria que você falasse das suas propostas e como resolver esse desafio, que é uma guarda municipal defasada, já em certa idade, que não tem homem suficiente para cobrir uma cidade como o Rio, e ainda colocando mais um a fazer a elas, que seriam essas áreas de risco, entre as outras propostas. Então, Quintino, eu sou um dos vereadores que não voto a favor do armamento da Guarda hoje. Eu sou contrário ao armamento da Guarda Municipal hoje. Por qual motivo? Você acabara de fazer as contextualizações que são importantes. A nossa guarda, o último concurso foi em 2012. Nós só temos apenas 7.000 guardas municipais hoje na ativa, para a cidade de quase 7 milhões de pessoas.
A nossa Guarda Municipal, hoje, ela tem 60% dos seus guardas, dos GMs da nossa cidade, hoje acima de 50 anos de idade. Acima de 50 anos de idade e com condicionantes de saúde preocupante, tendo em vista o nosso número de óbitos de guardas municipais que se suicidaram, guardas municipais que hoje encontram-se no BIM, né, afastados em virtude de doença mental, saúde mental, e por essa escala de trabalho, que é uma escala de trabalho sacrificante, hoje desumana, 12 por 36 para o quantitativo de guarda municipal que nós temos, onde a guarda municipal ela passa a fazer praticamente o papel do ordenamento público, quando ela deveria ser uma retaguarda, um apoio para a CEOP e para para as demais estruturas da prefeitura de fiscalização, como a CCU, como a CLF, enfim, é a guarda municipal sempre que está ali de frente, no fronte, com as pessoas que não conseguem, com os trabalhadores e trabalhadoras que não conseguem regularizar os seus alvarás, que não conseguem uma permissão de trabalho na cidade, tendo em vista que a pandemia também provoca essa questão de desemprego, ela aumenta o desemprego em todo o nosso país, e na cidade do Rio de Janeiro não foi diferente. As pessoas mais pobres, mais humildes, precisam hoje recorrer às ruas para legitimar sequer o arroz e feijão das suas famílias. Contudo, a secretaria também não tem essa ótica sensível para o trabalhador e trabalhadora em condição de desemprego, que precisa estar em algum espaço da nossa cidade trabalhando com o seu alvará ativo. E por isso nós temos essa grande desordem no centro da cidade, na Praça Tiradentes, na Mendes Sá, na região da Zona Sul é menos, porque a fiscalização é mais ostensiva, é mais efetiva, mas aqui no centro, Lapa, nós temos uma realidade cruel, onde as pessoas que residem, moram aqui nessa região, elas não conseguem dormir. 2, 3, 4, 5 horas da manhã, nós temos 87 decibéis, 100 decibéis, as pessoas estão adoecendo. Nós temos aqui na área do centro muitos idosos, nós temos pessoas atípicas, crianças atípicas com espectro autista, por exemplo, nós temos um número importante de animais e no centro virou uma grande algazarra, uma região extremamente importante para a nossa cidade. A Lapa é o primeiro lugar mais visitado do nosso país, mas se você andar pela Lapa à noite, principalmente dia de quinta, sexta, sábado, a chance de você ter o seu celular roubado, furtado, o seu cordão, de você ser agredido, de você receber uma violência, de você passar por uma situação de violência, ela é altíssima, porque nós não temos um quantitativo de guarda municipal necessário, suficiente para dar conta dessa segurança patrimonial com a retaguarda do Estado, com a polícia militar. Infelizmente, em virtude dessa briga política que nós hoje estamos vivendo entre o município e o Estado, não existe um diálogo, uma harmonia de integração, de ação por parte dos órgãos de segurança que legitime aquilo que é de direito, seja de quem mora na cidade do Rio de Janeiro, seja de quem está visitando a cidade do Rio de Janeiro, que é poder ir e vir com segurança, sem medo de ser agredido, de ter a sua vida aviltada, enfim, e ceifada por falta de segurança. Então, falar da Guarda Municipal é algo muito complexo, que requer uma responsabilidade muito grande e que, no meu julgamento, não tem hoje a condição de receber uma arma
tendo em vista que os nossos índices de violência só crescem na nossa cidade. Então, é necessário que os vereadores da casa tenham muita responsabilidade para com essa temática e que nós iniciemos o processo de concurso público e depois de formação de um grupo tático que demonstre de forma concreta de que a guarda tem condições de ser armada e que os resultados frente à política da segurança são positivos. Mediante a esses resultados, acredito que nós teremos condições, enquanto parlamentares desse município, de forma responsável, legitimar o armamento ou não da Guarda Municipal na cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente continua em outra proposta sua, que são duas da questão de urbanização, as outras a gente já falou aqui, mas a requalificação da área de risco, e eu conto como morador da Praça Seca, quer dizer, fui morador da Praça Seca, que há 30 anos, 35 anos atrás, era um bairro de classe média, e hoje virou um bairro totalmente dominado, muito violento, foi assaltado lá. E também você tem uma proposta de isenção de IPTU em áreas de violência, que já existe, mas você trata também das áreas que estão com barricada. E aí eu pego o exemplo, Olaria está ficando assim, não era, Irajá está chegando a esse ponto, vários, especialmente aquelas comunidades em volta ali do Complexo de Israel. Eu queria que você também falasse, porque as barricadas elas vão crescendo cada vez mais, né? Mas você tem que ter uma dificuldade de... Esse ano vamos ter que colocar também mais uma nova região, né? E não tirando, porque parece que esse problema nunca não se resolve. O nosso projeto de lei, ele justamente busca a garantia de direito dessas pessoas que não têm, por exemplo, a possibilidade de receber o serviço da SAMU, de ambulância na sua casa, porque a barricata impede a entrada do serviço da SAMU, que é essencial para a sobrevida da população. Então, como você bem disse, destacou, bairros que há alguns anos atrás não sofria de forma exponencial com essa violência e esse tráfico que tem crescido de forma bem expressiva na cidade, no estado, bairros como Olaria, Penha, a Praça Seca, vários bairros de Jacarepaguá, o nosso projeto, aqui na região do centro também, o nosso projeto de lei, ele busca exatamente proteger essas pessoas de mais impostos, porque não é justo essas pessoas que não recebem aquilo que é de direito, não podem receber benefícios básicos como um correio, como a SAMU, enfim, que essas pessoas tenham pelo menos a possibilidade de estar numa situação de isenção de IPTU, porque essas áreas precisam, através dessa justificativa de isenção de IPTU, aparecer, elas são isentas pelo alto índice de violência, pelo impedimento de acesso a políticas que são essenciais e básicas e que não chegam em virtude da ineficiência, da ineficácia, da inefetividade, de falta de ação, de integração, de integralidade, de diálogo entre o município e o governo do estado. Então, esse projeto ele tem essa contextualização. É interessante também, assim, como os Estados Republicanos é um partido de direita e o pessoal esquece que também a pessoa de direita, a nós da direita tem essa preocupação que a fome, na verdade, hoje se fala segurança alimentar, porque as pessoas entendem que a pessoa pode ser obesa e ter problema nutricional. Você tem um problema de expandir, o projeto de expandir as cozinhas comunitárias. Queria que você falasse um pouco do problema que você deve conviver nesses locais que você falou, da insegurança alimentar, que é muito esquecido. O vereador Dr. Marcos Paulo, do PT, que trouxe, provando que muita gente na cidade tem insegurança alimentar. Como você vê esse problema e como você vê as soluções enquanto vereador? Então, Quintino, boa pergunta. Como você bem disse lá no início, eu fui enfermeiro de família por muitos anos na minha vida. E desde 2010, quando eu entrei na atenção primária em saúde, nós percebemos, e desde a graduação, na verdade, nós percebemos que a pobreza
E a fome, ela afeta o crescimento e desenvolvimento das nossas crianças. E com isso afeta o contexto cognitivo, o desenvolvimento também mental e social dessas. Trazendo prejuízos como a anemia ferropriva, falta de ferro, por falta de B12, enfim, de vitaminas que são importantes para o desenvolvimento da vida. E com isso, para nós, de forma bem prática, reduzir esse dano, reduzir essa maldade, reduzir essa questão de pobreza, de fome, nós entendemos que é necessário que o executivo implante nas áreas mais periféricas, onde você tem os menores IDS, os menores IDHs, mesmo que essas regiões não tenha votos, porque o que nós percebemos é que as implantações desse projeto, que é tão importante, de cozinha comunitárias, eles só são implantados em áreas que determinados políticos protegem e que têm votos. O Caju, mais uma vez, por exemplo, um exemplo disso. Nós temos pessoas passando fome, nós temos 14 complexos de favelas e nós não temos uma cozinha comunitária. Na zona portuária, agora, em virtude de um contexto político, com a prerrogativa de trazer benesse, de trazer votos para determinados candidatos, nós temos agora, mesmo que não estejam em funcionamento, duas cozinhas comunitárias, uma praticamente do lado da outra. E nós não entendemos quais são os meios e as justificativas que o executivo usa para implantar essas cozinhas, uma vez que essas cozinhas comunitárias, elas têm como prerrogativa o enfrentamento da fome, da desigualdade social. Nós não precisamos de uma cozinha ao lado da outra. Nós precisamos de mais cozinhas em áreas periféricas, onde nós temos dados, indicadores que nos mostram que são áreas periféricas com baixo índice de desenvolvimento social e humano. As pessoas estão passando fome, as pessoas são pobres. É esse entendimento que nós buscamos apresentar, e o nosso mandato fala sobre isso com uma constância bem efetiva, porque estou um vereador, eu sou um sanitarista, eu sou uma pessoa que tem uma formação pautada em saúde pública, eu estudei isso, eu amo falar sobre saúde pública, eu amo fazer gestão em saúde pública, por isso que eu não deixo de estudar um momento sequer da minha vida, mesmo que eu esteja ocupando qualquer que seja o cargo, porque a gente precisa entender o que de fato, quais são os meios que a gente precisa estabelecer para alcançar o resultado que a cidade precisa e que as regiões mais pobres, que é para isso que o meu mandato existe, que é defender quem mais precisa, enfim, ajudar o executivo a ter essa ótica, esse olhar, esse respeito pela garantia de quem mais precisa na nossa cidade. Então, vamos falar de saúde pública, que é a tua proposta número 1, inclusive, no seu caderno. Você tem entre elas, o pessoal fala de autismo, fala de ampliação de REG, fala de criação nova centro de saúde, mas eu não vejo ninguém falar algo que você comentou, que é a melhoria na distribuição de medicamentos e uma parceria com o Estado para a questão das UPAs que estão no município. Eu queria que você falasse dessas duas propostas, como elas funcionam, como você conseguiria colocá-la em prática. Nós temos um desafio, o Quintino. O cidadão carioca, a cidadã carioca que usa o Sistema Único de Saúde, quando ele vai na atenção primária em saúde, se eu for o profissional de saúde que vai atender ele na urgência, na emergência, eu não consigo enxergar através do prontuário eletrônico o que esse cidadão apresenta no seu histórico de saúde, no seu prontuário, porque o prontuário do município, ele
não se integra ao prontuário do Estado. E nem mesmo as unidades básicas de saúde hoje conseguem, do município, dialogar com as UPAs que são do município. Então, o que a gente busca é fazer com que a secretaria entenda, e o nosso secretário, o Daniel Sorange, que é uma pessoa que eu admiro muito, ele sabe o quão importante é integrar os sistemas de informação no tocante do Sistema Único de Saúde. É necessário entender qual é a história de saúde, a história familiar, quando eu estou atendendo o usuário do sistema na UPA e na emergência ou na urgência, o que aconteceu com a vida dele na atenção primária, como foi o crescimento, o desenvolvimento dele, se ele tem um histórico familiar de doença crônica, se a família, se a mãe dele sofreu um infarto e por isso que hoje eu estou investigando um risco de cardiopatia. O nosso sistema de saúde, os nossos prontuários precisam ser integrados. Eu preciso conhecer esse usuário para que eu consiga coordenar o cuidado dele de uma forma mais eficiente, mais efetiva, tendo em vista que o médico de família na atenção primária ele costuma ser o meio, mas na urgência e na emergência não é o mesmo médico que vai atender ele quando ele retornar na urgência e emergência. Então, o colega que lá estiver, ele precisa ter conhecimento do que aconteceu nos outros atendimentos dele na rede de saúde. Eu não estou falando só de UPA, eu falo sobre os nossos hospitais, o Souza Guiar, o Miguel Couto, o Albert, os nossos sistemas de informação no tocante ao Sistema Único de Saúde, eles precisam ser os mesmos. Nós precisamos ter o mesmo prontuário eletrônico para que nós consigamos entender concretamente o histórico de vida dessas pessoas que nós atendemos na política de saúde. É essa a proposta que nós fazemos enquanto mandato. Já estamos chegando ao fim da entrevista. Queria fazer mais uma pergunta sobre outra proposta sua, que é sobre trabalho e renda. Proteção aos trabalhadores ao sol, o que significa isso, e a questão da você já falou um pouco da formalização dos trabalhadores informais, porque uma questão não dá para atingir a todos, porque são muitos. Como seriam escolhidos eles para você e como isso seria feito? Então, os trabalhadores que trabalham expostos ao sol, a política é a política da dignidade, tendo em vista que o câncer de pele hoje está entre os 10 maiores tipos de cânceres. É essencial que nós consigamos promover saúde e prevenir o acometimento dessa doença. E, para isso, existe um projeto meu de lei que solicita ao executivo a entrega de protetores solares, de bonés, de chapéu, de camisetas UV, para trazer a proteção dessa pele para que ela não venha adoecer e logo após, por um tempo, na sua atividade laborativa, ele não venha ser violentado, porque isso é uma violência também à saúde do trabalhador. Se eu sei que o sol ele provoca câncer de pele, eu preciso estabelecer a prevenção e a promoção de saúde desses trabalhadores e trabalhadoras. Então, a forma que nós precisamos hoje, que nós temos de prevenir e promover saúde desse trabalhador e trabalhadora, é entregando esse kit de proteção e monitoramento do processo de cuidado. Esse trabalhador e essa trabalhadora precisa ter, pelo menos a cada 6 meses, uma avaliação com o seu médico de família, para que ele tenha a legitimidade do que a atenção primária em saúde tem que fazer, que é prevenir doença. Então, o projeto ele tem essa narrativa. Em relação com no tocante aos trabalhadores e trabalhadoras informais, o que nós hoje buscamos é entender quais são as atividades que essas pessoas desenvolvem na cidade, os locais que essas pessoas
hoje desenvolvem as suas atividades, e se elas estiverem de acordo com a permissibilidade, a possibilidade de trabalhar naquelas regiões, que elas tenham os seus alvarás entregues, conquistados. É um projeto de lei que torna a Feira da Glória, que é uma feira que nós frequentamos há décadas, que é uma feira que já virou uma referência de lazer, de cultura, de turismo para o nosso município. É um projeto que está na pauta para ser votado na terça-feira agora, que busca fazer com que a Feira da Glória se torne um polo gastronômico, para que aqueles trabalhadores e aquelas trabalhadoras que não têm sequer nenhuma barraca, o seu alvará, a regularização, que eles tenham os seus alvarás e que nós façamos algumas modificações naquela região, tornando a primeira via da Augusto Severo um centro de lazer, um espaço de lazer, melhor dizendo, como nós temos na Atlântica, dia de domingo e feriado, para que a Feira da Glória ela possa descer, sair da calçada e assim nós permitirmos aqueles trabalhadores e trabalhadoras de colocarem mesas e cadeiras em regiões que não vai atrapalhar o nosso pedestre, que hoje não é a nossa realidade. Então, a defesa do trabalhador e da trabalhadora, eu, enquanto membro titular dessa frente parlamentar, busco o ordenamento desses espaços, a garantia de direito desses trabalhadores e trabalhadoras, mas a garantia de direitos também dos nossos moradores da cidade, que hoje, em muitos espaços, como eu citei, Lapa, Centro, Glória, os moradores precisam passar por situações muito desrespeitosas em virtude de som, de mesas e cadeiras nas calçadas, e absolutamente isso acontece por falta de fiscalização do executivo por parte da Secretaria da Fazenda, Guarda Municipal, enfim, dessas políticas que deveriam proibir, coibir esse tipo de atividade. Para terminar, eu não posso deixar de perguntar, porque se tem ficado conversa entre os jornalistas, entre quem fala de política, que você está querendo trabalhar na Câmara e não consegue. Pois eu chego na Câmara como tudo que eu faço na minha vida, com muita responsabilidade e dedicação. Eu sou oriundo de Vista Alegre, eu não tive pai, e eu sofri por todas essas desigualdades. Minha mãe é vendedora de plano de saúde, como ela diz, vendedora de papel. Na minha vida, eu cresci ouvindo a minha mãe que só a educação é capaz de transformar a vida das pessoas. E eu nunca pensei, à época, na minha infância, que eu poderia realizar o sonho, como eu hoje estou à beira de realizar, que é a formação na medicina. Quando eu sempre tive o sonho de ser médico, mas a possibilidade da minha estrutura familiar nunca me permitiu viabilizar isso na minha vida, na minha cabeça. E quando eu chego aqui na Câmara, eu percebo que os vereadores, é muito surreal, Quintino, hoje a realidade que nós temos no nosso parlamento. Os vereadores, hoje, primeiro, concorrem à reeleição. Eu, por exemplo, recebi do meu fundo partidário R$ 50.000. Eu tenho vereadores com mandato no meu partido que receberam 1.200.000, 900.000. Eu, Pablo Melo, recebi 50.000. Existem vereadores nesse parlamento com mais de 1,5 milhão de fundo partidário. Como você concorre uma reeleição ou uma eleição de forma tão injusta como essa? Como quem tem sonhos de forma concreta de chegar no parlamento municipal, representar a sua cidade, lutar pela cidade, sem condições de investir na sua campanha. E o que mais me irrita nesse contexto dessa desproporcionalidade
é o fato desses vereadores descaradamente negligenciarem discussões importantes para a cidade porque estão preocupados com a sua reeleição. Eu não sei por qual motivo um vereador investe mais de R$1 milhão na sua campanha, quando em 4 anos um vereador não consegue receber isso. Eu acho isso algo que me chama a atenção. Acho isso algo que me deixa bem perplexo. Então, a minha fala que eu não consigo trabalhar é porque há 30 dias, há um pouco mais de 30 dias, nós não temos quórum por parte dos senhores nobres vereadores dessa legislatura, porque eles abandonam o plenário e vão para os seus redutos eleitorais buscar votos e representatividade, porque muitos não fizeram durante toda a legislatura. E, habitualmente, eles estão acostumados exatamente a isso, a prática do dinheiro, enfim, e do uso dessa pobreza, dessa desigualdade social que assola a nossa cidade. Quero agradecer o Pablo Melo pela entrevista. Lembrar que o Diário do Rio está fazendo uma série com os candidatos a vereadores. Você fala, não gostamos desse Pablo Melo, mas com certeza algum amigo seu quer tratar esse tema de saúde, o tema de habitação, os temas que a gente falou aqui. Você pode, olha, temos candidatos para o seu gosto. Esse é o objetivo das entrevistas. Que a gente tenha uma Câmara melhor e com vereadores melhores. Então, muito obrigado, Pablo, pela entrevista. E lembrar o pessoal curtir, comentar e compartilhar. Eu que agradeço, Quintino. Fica com Deus e boa noite. Obrigado. Boa noite. Até a próxima, pessoal.